Bem-vindos oficialmente ao universo do Enneagrama. Aqui a intenção é uma série de vídeos com um mini curso aplicado de Enneagrama da Personalidade, onde você vai poder compreender melhor os perfis de personalidade, olhar para dentro de você, buscar a identificação. Eu não te garanto que você vai ser 100% identificado. Isto é uma busca e nós vamos compreender melhor ao longo desse caminho. Já comenta, quando você tiver alguma dúvida, comenta, faça sua pergunta aqui, para que eu possa te ajudar nessa condução. É possível que em alguns momentos nós tenhamos um visitante. Deixa eu te apresentar ele. Este é o Thor, o mentor, que ele também entende de Enneagrama, né? E às vezes ele gosta de participar aqui das gravações, então talvez ele apareça por aqui. Esse daqui é o Enneagrama e nós vamos conhecê-lo a partir de agora. Vem comigo. O que é o Enneagrama? O Enneagrama é uma ferramenta de explicação. Enneagrama, Enneia de 9, grama, figura. Então, é uma figura de 9 pontas, 9 pontos. Na sabedoria Sufi, o Enneagrama ele data de 2000, 2500 a.C. e ele foi utilizado muito durante o ápice da sabedoria Sufi, onde se dizia que você só domina verdadeiramente o conhecimento quando é capaz de explicar através de um Enneagrama. Então, ele é uma ferramenta sistêmica, processual e de explicação, que agora nós vamos utilizar para explicar e compreender os perfis de personalidade, ok? Então, o Enneagrama ele não é uma ferramenta de personalidade, ele não é uma ferramenta mística, ele não é uma ferramenta espiritual. Ele é uma ferramenta, de novo, processual, sistêmica e de explicação. E que lá os Caricasso começou a explicar o comportamento humano, as emoções. Gurdjieff trouxe esse conhecimento em 1912 para o Ocidente. Ouspensky foi um dos pupilos do Gurdjieff e começou a sintetizar isso em texto. E depois Icasso trouxe a parte do comportamento humano que o Naranjo uniu com psicologia, psiquiatria e trouxe a explicação das personalidades. Algo muito importante sobre o Enneagrama, quando nós vamos estudar personalidade sobre ele, o Gurdjieff ele costumava falar que o nosso idioma, as palavras, elas não são suficientes para explicar algo. Então, pensa aí. Agora, se eu te falar a palavra chocolate, o que te vem em mente? Tem uma infinidade de possibilidades. Comenta o que te veio em mente a primeira palavra quando eu falo chocolate. Provavelmente, quando você ler outros comentários, vão ter palavras e frases totalmente diferentes das que você pensou. Eu posso pensar em um doce, eu posso pensar em sobremesa, eu posso pensar, nossa, que bom. Outra pessoa pode pensar, eu não gosto disso. As possibilidades são imensas. Por isso, as palavras não são suficientes e se utiliza os números. Portanto, quando nós passarmos por cada perfil, o importante não se apegar à explicação ao pé da letra. Porque, de novo, nosso idioma não é suficiente, é uma interpretação do que esse ponto, do que essa emoção, ela simboliza, ela significa. Por isso, são números, ok? Esse é o aviso mais importante, não se apegar. Outro aviso, não tenha ansiedade e pressa de identificar se ou identificar o outro. Primeiro, o nosso processo, ele é interno, ele é pessoal. Nós precisamos pensar primeiramente em nós mesmos, para então conseguirmos maior qualidade de conexão com o outro. Então não sai querendo identificar todo mundo aí não, tá? Isso, ele é meio automático pensar nas outras pessoas, mas lembra, o Enneagrama é a base emocional, nós vamos falar das emoções. E eu não tenho como sentir o que você sente, você não tem como sentir o que eu sinto. Tem como ter interpretações e possibilidades, mas sentir somente a própria pessoa sente. Então, nós não podemos determinar o perfil de outra pessoa assim, só por ver um vídeo. Combinado? Para que nós possamos compreender melhor o Enneagrama, é importante que se entenda cada parte dele. O Enneagrama ele tem 3 grandes leis. Vocês vão perceber que ao longo desses vídeos, desse mini curso, nós vamos repetir 3 blocos de 3 várias vezes. Porque o 3, o conjunto em 3,
acontece recorrentemente dentro do Enneagrama. E a primeira coisa que nós vamos entender é justamente a figura, o desenho e essas três camadas que existem nela. Primeiro, nós temos a lei de 1 no Enneagrama. O que é a lei de 1 no Enneagrama? É o círculo. O círculo é a lei de 1, a lei do todo. Nós somos o universo completo. Então, todos nós temos todas as emoções. Você vai se identificar, sim, um pouquinho em cada uma delas. Nós temos todas elas. Todas elas fazem parte de nós, em maior ou menor grau. Mas aqui, ó, a lei de 1 contém tudo. O que nós precisamos compreender é qual delas é a mais forte. Mas, de novo, nós contemos todas elas e nós passamos por todas as emoções. Essa é a lei de 1. Depois, nós temos a lei de 3 do Enneagrama. O que é a lei de 3? É o triângulo que nós vemos aqui. Que ele é composto pelo 9, o 3 e o 6. É um triângulo equilátero em que ele tem todos os lados iguais. Conecta esses 3 pontos, eles se fecham entre eles. A lei de 3 do universo, se você pensar, aí vamos pensar cristianismo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Estados da água, sólido, líquido, gasoso. A molécula, próton, nêutron, elétron. Nós vamos ter essa lei de 3 infinitas vezes presente em absolutamente tudo, em nós e no mundo. E ela se repete aqui. Essa lei de 3, da qual a gente não foge. Quem é do tipo, quem pertence a essa personalidade está nela, e quem não pertence não foge delas, porque se você observar, todos os outros, pelo menos, são vizinhos. E essas são emoções, quando nós formos falarmos delas, vocês vão ver que elas são extremamente presentes em todo ser humano, mesmo que você não queira reconhecer. Vamos pensar na parte negativa. O Enneagrama, ele tem uma visão de sombra e luz. Então, tem algumas bibliografias que puxam mais para o lado negativo. O nosso cérebro ele tem um viés da negatividade, é mais fácil de memorizar. Então, nesse momento, vou falar a palavra não tão boa, digamos assim, o vício emocional desses tipos. Nós estamos falando de preguiça, vaidade e medo. São constantes na nossa vida. Nós não conseguimos fugir do como nós somos vistos pelo outro, do medo, da insegurança, né? E da preguiça. A gente tem preguiça, mesmo que a gente não reconheça. Então, eles são os inevitáveis. Lei de 3. E depois nós temos o que nós chamamos de lei de 7 no Enneagrama, que é a êxade. Não sei se você dizer a êxade direto agora. Nós temos a êxade, que ela vai ter o 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 8. Sim, tá torto, gente. Ignora a tortice aqui, tá tudo certo. Porque a lei de 7 é a lei de evolução. A Daiane não tem 7 números aqui, você tem 6 números, mas eu preciso de 7 movimentos, que vocês vão entender um bloco lá na frente. Anota isso daí, essa dúvida, que lá na frente você vai entender por que é 7. Então, é a lei das oitavas da música. E aí nós temos os 7. 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana. A lei dos setênios, que de 7 em 7 anos, nós mudamos de ciclo de vida. Do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28. Nós tendemos a mudar de ciclo de vida, de padrão. Então, é a lei da evolução. Nós rompemos padrões e evoluímos e crescemos a partir da lei de 7. Então, essas são as 3 leis contidas dentro do Enneagrama e que é importante para esse autoconhecimento, para que eu tenha consciência dos movimentos que eu faço na vida também e de como essas emoções vão se comportar dentro da minha realidade. Lei de 1, lei de 3 e lei de 7. Este é o Enneagrama e nós vamos conhecer cada tipo a partir de agora. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, poxa, Daiane, 9 tipos? Só 9? É sério que a humanidade inteira contém 9? Deixa eu te contar uma coisa, o Enneagrama, na verdade, ele é uma progressão infinita.
nós temos os 9, e aí nós temos, de novo, mais 3. Nós temos 3 instintos que eles causam uma variação em cada um dos tipos. Então, quando vocês forem apresentados, quando nós formos conversar sobre cada um dos tipos, eu vou falar sobre esses 3 instintos que geram essa variação. Além disso, nós temos influência dos vizinhos. Então, alguém que é 9 pode ter uma influência maior do tipo 1 ou do tipo 9, ou do tipo 8. É mais uma variação na personalidade. E lei de 1, lembra? Nós temos todos. A hierarquia de qual é mais forte para qual é menos presente, de uma pessoa para outra muda completamente. Aí nós temos uma infinidade de possibilidades de seres humanos. Como que nós conseguimos identificar, então? Pela emoção base. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Essa é a nossa emoção base. É aquela que nos leva a tomar decisões. E é esse o nosso perfil fundamental dentro do Enneagrama. E os outros estão aqui na lei de 1 e nessa variação de um para o outro. Combinado? Então, a partir de agora, a gente vai começar no tipo 9 já a conhecer as personalidades do Enneagrama e como você consegue se enxergar dentro disso.